Uma boa noite a todos, irmãos. Todos são bem-vindos. Então, buscando a nossa harmonização, eu vou ler a mensagem do dia de hoje, 13 de agosto, do livrinho Sabedoria Todo Dia, que nos diz o seguinte: deseje as transformações. Não apenas aceite, mas deseje que transformações positivas se operem em você. Se até hoje as coisas foram amarradas, difíceis, impossíveis, queira que uma mudança substancial lhe ocorra. Esclareça os pontos obscuros. Aumente a sua grandeza de espírito, sua inteligência e as capacidades de sentir e agir. Esboce um novo mundo e uma nova vida para você. Deseje ir avante, melhorar. Confie em você, em Deus e haja. Quando fizer isso, já estará havendo formidável transformação em você. Você se arranca para a vitória quando se dispõe a ser melhor. Então, um convite para nós, na leitura de harmonização, para nós desejar nos transformar para melhor. Então, a gente não deve se aceitar como é, a gente tem que se aceitar e procurar melhorar para cada vez estar melhor, né? Desejar em nós uma transformação positiva, que a gente melhore. Então, diz aqui, se até hoje as coisas foram meio amarradas, difíceis, impossíveis, é para nós querer uma mudança em nós, substancial. E é para nós esclarecer os pontos obscuros nas nossas atitudes, na nossa vida. Aumentar nossa grandeza de espírito. Desenvolver mais a nossa inteligência, sentir e agir para que aconteça um novo mundo, uma nova forma de agir, uma nova vida em nós, né? Então, é uma autoanálise em nós daquilo que a gente não está gostando, que não está tão bom, procurar saídas, se esforçar e ir à luta, não se acomodar. Então, a gente deve desejar ir avante, desejar melhorar. Confiar em nós, na nossa capacidade de evolução, de conseguir, de melhorar. Confiar em Deus, que está sempre nos amparando e nos sustentando. E agir. Então, não é ficar de braços cruzados, esperando que tudo resolva para nós. Nós que temos que agir, resolver aquilo que nós temos que melhorar. Então, confiar na nossa capacidade, confiar em Deus e agir. Quando a gente fizer isso, nós já estamos fazendo uma formidável transformação em nós. Quando a gente arranca para a vitória, estamos dispostos a ser melhor. Então, ir à luta, nos melhorar, estudar, fazer o bem e se autoanalisar naquilo que a gente vê que não está muito bem, melhorar. Estamos aí para evoluir, né? Então, agora eu convido a todos para nós nos conectar com Deus. Amado Pai, te agradecemos a oportunidade de aqui estar para buscar a nossa melhora moral, a nossa evolução também intelectual. Ajuda-nos a bem aproveitar os tempos que aqui estamos, na escuta do Evangelho, e que possamos bem compreender, para bem vivenciar na nossa vida, no nosso dia a dia. Que os ensinamentos de Cristo
penetre a nossa alma, a nossa mente, e que possamos sair daqui melhor que quando aqui adentramos. Que os teus mensageiros, nossos anjos da guarda, os espíritos luzeiros, nos abençoe. E abençoe a nossa irmã Mara, que tem a tarefa hoje de explanar os teus santos ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, proteja-nos e por teu amor abençoe todos aqueles que estão lá fora, no mundo que habitamos. Que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? E a gente vai trazer hoje uma passagem do Evangelho muito interessante, muito legal, que eu particularmente gosto muito. Na verdade, a semana passada foi o Homem de Bem, e hoje nós vamos falar no bom cristão, né? Os bons espíritas, na verdade, né? Porque, na verdade, o espírita, ele é cristão. Então, toda vez que você pensar no homem de bem, você já está pensando no bom cristão, e quando você leva o espiritismo dentro do teu coração, você é um bom espírita. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, e eu achei muito interessante também. Até eu já tinha feito, há um tempo atrás, eu tinha apresentado uma palestra sobre o homem de bem. Então, eu acredito que a maioria do pessoal que está aqui assistiu, né? Senão, a Vera também apresentou a semana passada. Para ser o homem de bem, não é fácil, tem que seguir muitas virtudes, seguir o exemplo de Jesus. Então, dentro da passagem do Evangelho sobre o homem de bem, são colocadas algumas das virtudes para seguir. Mas nem todas as virtudes são colocadas naquele item do homem de bem. Quer dizer, que tem muito, além daquilo que foi colocado, ainda tem muito mais coisa. Então, não é fácil ser o homem de bem. Mas a gente está aqui para isso. Deus nos deu uma oportunidade de reencarnação que é uma oportunidade para que a gente possa aprender, né? Para que a gente possa evoluir. Porque já imaginou se existisse o inferno e qualquer erro que a gente tivesse, de repente, correndo o risco de ir para o inferno? Complicado, né? Então, ainda bem que a gente tem a bendita oportunidade da reencarnação. E outra coisa também maravilhosa que Deus nos deu foi o esquecimento do passado. Porque aí eu penso assim, mas eu quero saber o que eu fui, o que eu fiz, né, quem eu sou e tal. Porém, muitas vezes não é legal a gente saber. Porque a gente pode descobrir coisas que a gente não gostaria, né, principalmente no relacionamento com outras pessoas. E a gente sabe que a gente vem aqui, a gente reencarna, que é para ter a oportunidade do acerto, né? Então, é bastante interessante que a gente seja homens, mulheres, pessoas de bem. E assim nós seremos também os bons espíritas, para quem segue os ensinamentos da espiritualidade. Então, os bons espíritas, nos diz assim no item 4 do capítulo 17, diz assim: o espiritismo bem compreendido, cuidem os detalhes do que o Kardec traz para nós aqui, tá?
O espiritismo bem compreendido conduz forçosamente aos resultados do item anterior, que é a apresentação que a Vera fez semana passada, que é o homem de bem, tá? Que caracterizam o verdadeiro espírita. Por quê? O homem de bem, se você for um verdadeiro espírita, né, o bom espírita, você vai ser o homem de bem, seguindo os ensinamentos do Cristo. Então, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Notem, tudo interligado. O bom espírita, o homem de bem e o cristão. Tudo numa coisa só. Então, pois um e outro são a mesma coisa. Então, quando a gente pensa o que é ser bom, o que é ser o homem de bem, você pensa em Jesus. Jesus reuniu todas as qualidades do homem de bem e exemplificou o ensinamento dele ainda quando ele veio para a Terra, né? Então, o espiritismo, ele não cria uma nova moral, mas ele facilita aos homens. Por isso que assim, ó, aquele evangelho que diz assim, que é o lema da doutrina espírita, né? Segundo Kardec, para ser salvo, você tem que ser caridoso. Fora da caridade não há salvação, certo? Ele não diz fora da doutrina espírita não há salvação. Ele não diz fora da igreja não há salvação. Tá? Então, o que nós vemos dentro desse contexto? Homem de bem, verdadeiro, bom espírita e verdadeiro cristão. A gente vê todo um arranjo, né? Uma união de virtudes que nós devemos seguir. E essas virtudes foi o Cristo que nos trouxe. Então, o espiritismo, ele não criou uma nova moral, mas ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, que nos antecedeu e nos trouxe o exemplo de verdadeiro cristão, verdadeiro homem de bem. Então, ao dar, Jesus, né, nos deu uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Então, Jesus veio, trouxe o ensinamento dele. Muita gente não entendeu, tanto que crucificaram ele. Então, a doutrina espírita veio para descortinar esse véu que muita gente não entendeu ainda, depois que Jesus veio, né? Jesus precisou vir para a Terra, dar o exemplo, dar o ensinamento. E aí? A doutrina espírita teve que vir depois para poder tirar esse véu. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, seguindo, né? Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, aí é o seguinte, muita gente, principalmente naquela época das mesas girantes, foi ali que o Kardec, ele analisou a coisa não como uma diversão, como as pessoas lá em Paris, quando começou, né, esse processo. Ele duvidou como é que as mesas vão ter raciocínio para transmitir mensagens, né? E ele foi atrás. Mas ele foi cientificamente para realmente ele conseguir trazer o ensinamento. Não para se divertir. As pessoas que iam lá iam para se divertir, porque eram as manifestações. Muita gente que entra na doutrina espírita tem a ideia da manifestação, tem que assistir um fenômeno, tem que, né? Mas não é por aí. O que o Kardec fez foi nos trazer a realidade, o ensinamento, veio reforçar a mensagem de Jesus. Não criou nada de novo. Ele só descortinou a mensagem do Cristo. Então,
Muitos, porém, que creem na realidade das manifestações não compreendem suas consequências e nem o seu alcance moral. A moral do Cristo. Então, não compreendem suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se compreendem, não os aplicam a si mesmo. Quer dizer, você pode decorar o Evangelho, saber de cor todas as passagens do Evangelho, conhecer a Bíblia de cabo a rabo, né? Mas não aplica. Nós levamos muito tempo, primeiro para compreender, e depois que tiver ali, fazer aquela reforma íntima, tentar entender e deixar que aquilo entre na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa aplicar. Não adianta também a gente não perder um culto, não perder uma missa, não perder uma doutrinária e não aplicar aquilo que a gente aprende. Ajudar até ajuda um pouquinho, mas o ideal é você botar em prática. Então, aí vem a questão, por que acontece isso da pessoa não aplicar? Será por uma falta da precisão da doutrina? Não. Porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar falsas interpretações. Então, a doutrina espírita ela é clara, ela é claríssima, tanto que, quando Jesus veio, a gente até ficou em dúvida, quando tu lê a Bíblia, muita coisa assim, tu fica pensando, não criticando, tá? Mas só para a gente conseguir entender. A Bíblia ela é maravilhosa. Quando você começa a entender ela. Não ao pé da letra, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, a doutrina espírita não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência. Tá? Já veio para clarear, né? Para tirar o véu, descortinar. E é isso que lhe dá força. É isso que a doutrina espírita vem nos trazer, nos dá força, para que atinja diretamente o raciocínio, a inteligência, porque a fé ela é raciocinada, ela tem que ser raciocinada, porque senão eu vou entrar numa situação assim que eu tenho que seguir aquilo ali porque é para seguir, pronto. Não, eu tenho que entender. Se eu não entendo, como é que eu vou seguir uma coisa que eu não entendo, que eu não sei por que eu estou ali? Né? Então, eu preciso entender. E, para eu entender, eu tenho que usar a razão. A minha fé tem que ser raciocinada. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo aquilo que Jesus ensinou. Eu tenho que entender o que é a fé. O que é o amor ao próximo? O que é a caridade? O que eu tenho que fazer para chegar no patamar que eu desejo de ser um espírito puro? Então, a clareza é a própria essência, então, da doutrina espírita, e é isso que dá força para que a gente atinja a nossa inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Então, quando Jesus fez os milagres, né, que chamam de milagres, na verdade, foram manipulações dos elementos da natureza para transformar água em vinho, para multiplicar os pães, os peixes. Não foram milagres. Foram a manipulação dos elementos da natureza, inclusive o nosso ectoplasma. Então, nós ainda não estamos prontos para isso. A gente é muito leigo ainda. Mas um dia a gente vai chegar nesse nível. Nós vamos chegar a ser como Jesus. Vai demorar? Eu acho que vai. E bastante, né? Mas, enfim, seria necessário, então, para compreendê-la, a doutrina espírita, uma inteligência fora do comum? Será? Não. Pois vêm-se homens de notória capacidade que não compreendem, enquanto inteligências vulgares e até mesmo jovens que mal saíram da adolescência
aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial, que é a moral, exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Aí a gente vê assim, tem criança que tem muito mais facilidade de entender a doutrina espírita do que, às vezes, uma pessoa que já está numa idade bem avançada. Por quê? E isso prova que existe uma coisa que a gente sempre está falando da doutrina espírita, que é a reencarnação. Tudo que eu aprendo tudo que eu aprendi na minha antiga encarnação, eu trago esse conhecimento. Todo conhecimento ele não morre. O conhecimento não morre. É o que eu levo. Eu não levo o corpo, eu não levo nada material. Agora, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fiz, aquilo eu levo. E é isso que me dá subsídio para mim ter uma nova experiência na carne, que é a reencarnação. Então, isso de entender é a parte essencial que se chama maturidade do senso moral. Tu não precisa ser um adulto, tu ser um gênio para te poder entender. Isso já vem de muitas encarnações que a gente vem trazendo a essência desse ensinamento. Tá? Então, não é a idade, né? Independe da idade, do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Então, em algumas pessoas, os laços materiais, aí é que está. Nós estamos num mundo material. A gente precisa da matéria, precisa se alimentar, precisa de tudo que um mundo material oferece. Tá? Mas a gente tem que saber dosar. Tá? Então, em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes, para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. Então, tem muito irmãozinho que desencarna e fica perdido, vendo os filhos brigar por causa de herança, né? E aquilo não traz paz para o espírito. Ou é muito apegado com a família, muito apegado com a terra, com as coisas materiais, com as coisas terrenas, né? Então, o nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Porque a gente tem que ter a visão do futuro. O futuro, aqui é passagem. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, nós estamos aqui por um tempo. Então, nós não podemos se apegar aqui, porque nós não vamos ficar eternamente aqui. Ninguém nasceu para semente, né? Então, eis porque não conseguem essas pessoas materialistas romper facilmente com seus gostos e hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. Ah, tem medo de morrer porque, né, não sabe o que vai encontrar. Mas tudo que eu vou encontrar lá é aquilo que eu plantar aqui. Se eu plantar rosa, eu vou colher rosa. Se eu plantar pimenta, eu vou colher pimenta. Vai depender do meu plantio. Por isso que é importante que a gente faça a nossa boa colheita. É importante que a gente faça a nossa reforma íntima. Que a gente se conheça. A gente detecte aonde que estão os erros que nós cometemos, no que nós estamos errando ainda. O que nós precisamos fazer? Nós temos uma doutrina espírita esclarecendo tudo para nós. Tá? Então, a crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Para essas pessoas materialistas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de modificar-lhes as tendências. Então, são pessoas que vão levar um pouco mais de tempo para entender, para poder evoluir. O tempo de evolução dos materialistas vai ser maior, de repente. A menos que a pessoa acorde. E ainda dá tempo. Né? Então, apegam-se, mais aos fenômenos do que à moral. Então, a doutrina espírita ela tem os fenômenos espíritas que atraem a pessoa. Eu quero ver como é que é, né? Tal. Aquela curiosidade. Quando a gente é criança, a gente conta aquelas histórias de assombro, fica todo mundo... Né? Só que não é assim. Não é essa a ideia da doutrina espírita, né? Então,
os fenômenos, para muitas pessoas, é mais interessante que a moral, que lhes parece banal e monótona. Então, muita gente diz assim, eu não gosto de ir na casa espírita porque a gente fica sentado lá escutando. Né? Nas igrejas, levantam, ficam de joelho, rezam e cantam e tal. Né? E aqui a gente é mais direto, então, porque talvez tem pessoas que acham monótono, né? Mas as pessoas vêm, vocês estão aí, nós estamos aqui também. Então, é porque a coisa vale a pena, porque a gente está preocupado, não é com o fenômeno, é com a moral. Né? Então, pedem aos espíritos, esses ainda que são materialistas, né? Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignos de penetrar nos segredos do Criador. É um erro que a gente comete muitas vezes, né? Querendo ir além daquilo que a gente está preparado para saber. Né? Então, na minha percepção, né, a doutrina espírita, ela explica tudo. Ela não deixa dúvida dentro daquele paradigma da vida que eu preciso aqui, nessa encarnação. É tudo aquilo que eu preciso saber. Eu aprendo através da doutrina espírita. Então, são, afinal, os espíritas imperfeitos, esses materialistas, no caso, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença. Cansam, né? A gente vê assim, às vezes nos grupos de estudo. Começa um grupo de estudo grande, cheio de gente e tal, dali a pouco começa a reduzir, o pessoal começa a debandar. De repente, porque não estão muito preocupados ou porque, sei lá, acham que é comodidade, né, também, a sua zona de conforto. Né? Então, recuam ante a obrigação de se reformarem, porque aqui a gente aprende a se reformar. Qual é o caminho que nós temos que seguir, né, para a gente se tornar melhor. Ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. A vida lá fora, né? Porta larga e tal. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Vamos supor, a pessoa começou, entrou num grupo de estudo e tal, é legal e tal, mas o espiritismo não entrou muito ainda na pessoa, está ali e tal. A pessoa, eu tenho outras coisas para fazer, eu preciso isso, aquilo, e acaba saindo fora. Mas já teve um começo, já teve um início, né, já deu o primeiro passo. Em outra encarnação, porque a gente sabe que nós teremos várias ainda, né? Já tivemos muitas anteriormente. Então, aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, que é o nosso tema de hoje, o verdadeiro cristão, né? O bom cristão, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. Ele já subiu um degrauzinho a mais na escala evolutiva. O espírito já domina mais completamente a matéria, ele dá uma percepção mais clara do futuro. Se preocupa com a evolução, né? Com a parte moral. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração. E, por isso, a sua fé é inabalável. Então, o verdadeiro cristão, ele tem a fé inabalável. Como o verdadeiro cristão é o bom espírito, ele vai ter uma fé inabalável, quando ele é tocado no coração. E, por isso, a sua fé, então, é inabalável. Então, assim, ele compara, né, o materialista e o bom espírita. É como o músico que se comove com os acordes, e o outro apenas ouve os sons. Ele não deixa que a música entre no coração dele. Então, é a sensibilidade. Quando você se torna um verdadeiro espírita, a tua sensibilidade se aflora.
emerge. Então, é como ouvir a música e sentir ela. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, quer dizer, na tranquilidade, na porta larga, né? O outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar. E sempre o consegue quando se dispõe de uma vontade firme. Aí tem uma frase que diz assim, o querer é poder. Aí a gente questiona, mas será que é bem assim? Se eu quiser alguma coisa, por que eu vou poder ter aquilo que eu quero, ou poder ser aquilo que eu quero? Porque eu vou lutar. Não é assim, eu quero, pronto, já vem de mão beijada para mim. Não é assim, né? Eu tenho que lutar por aquilo que eu quero. Por isso que o querer é poder. E aqui ele está dizendo isso, ó, quando eu disponho de uma vontade firme. Bom, então agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, que até agora eu li. Mas a gente vai trazer um pouquinho mais de, talvez alguma coisinha nova aqui, sobre os bons espíritas. Então, em primeiro lugar, sobre a doutrina espírita, o Evangelho nos deixa bem claro. Eu só vou ler aqui. Kardec analisou pelas revelações dos espíritos, pelos seus estudos sérios, que a ciência e a filosofia bem compreendidas e sentidas, que é a doutrina espírita, leva o homem a uma moral que funda os seus elos da fraternidade e da comunhão dos pensamentos. Quer dizer, é a união, né, da fraternidade com a comunhão. Fraternidade, o que é fraternidade? Veja bem, a fraternidade é uma das virtudes do homem de bem, que é a convivência fraterna, o amor ao próximo. Então, não sobre uma simples convenção, não é porque alguém disse que eu tenho que viver bem com as pessoas, não é por causa disso, é porque eu tenho que sentir isso. E a doutrina espírita me dá essa sensibilidade, para eu entender o que é fraternidade, para eu ser uma pessoa que quer conviver com amor com os demais. Então, não é uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Veja que na natureza tudo é perfeito. Tem o dia, tem a noite, tem as estações do ano, os meses do ano. É tudo uma sintonia muito bem projetada, muito bem construída pelo nosso Criador, que nos criou a nós mesmos. Analisa o corpo humano, gente. O nosso corpo humano é perfeito. Os órgãos do corpo humano, os sistemas fisiológicos do nosso corpo, tudo muito bem organizado. Bom, sobre a doutrina espírita, então, por isso, nesse texto, ele afirma, né, Kardec, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa, né? Como a gente falava ali no início. Verdadeiro espírito, verdadeiro cristão e o homem de bem. Então, o espiritismo não cria nova moral, mas facilita aos homens a compreensão. Então, eu não preciso ser espírita para me salvar. Agora, a doutrina espírita vai me ajudar. Vai me ensinar o que eu tenho que fazer para me salvar, para ser uma pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor eu vou evoluir, vou ter uma moral melhor. Então, para aqueles que duvidarem ou vacilarem, a doutrina espírita é o lugar certo para poder entender, né, as coisas. E aí? Muitos daqueles que aceitam a ciência espírita na essência não percebem seu contexto moral ou não aplicam a si mesmo, porque é fácil a gente ficar na zona de conforto, né? Então, essa situação acontece não por falta da precisão, porque a doutrina é clara, é objetiva, dirigindo-se primeiramente para a inteligência, despertando para poder atingir o sentimento. Então,
olha como a doutrina espírita ela é uma coisa muito organizada. Ela chega na inteligência, na mente e vai para o coração, se tornando a pessoa sensível para entender. E no momento que eu entendo, mas eu entendo, não é a questão assim, ó. Estão dizendo lá, Deus disse que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer, né? Jesus veio aqui e disse, eu tenho que seguir Jesus. Mas por que eu tenho que seguir Jesus? Por quê? Porque eu sei que aquele é o caminho que eu devo seguir, porque se eu fizer isso, eu vou evoluir moralmente, mas porque eu quero. Eu não vou dizer para alguém assim, não, tu tem que evoluir, a pessoa me ouvir e começar a evoluir dali para frente. Não, é uma coisa que tem que vir de dentro. Então, a doutrina espírita ela não salva ninguém, mas ela mostra o caminho. Ela te diz o que tu tem que fazer, agora tu faz se tu quer. Porque tem que vir de dentro. Então, vai entrar na inteligência para poder descer, né, para o coração. É a mente e o coração. A sensibilidade desenvolvida para seguir aquele ensinamento que Jesus trouxe. Mas porque eu quero. Eu não sou obrigada. Aí é que entra o meu livre-arbítrio. Então, Deus é tão perfeito, né, que Ele nos deu o livre-arbítrio. Senão nós seríamos aqueles bonequinhos, né, aqueles robozinho, né, manipulável. Nós não somos. Nós temos a inteligência. Então, para entender a doutrina espírita, não é necessário ser dotado de grande conhecimento, né? Basta a gente ter a sensibilidade, que a gente desenvolve através do ensinamento de Jesus, né? Que se chama, então, a maturidade do senso moral. Quando entrou na minha inteligência e eu coloquei no meu coração e despertei a minha sensibilidade. Aí eu vou entender. Então, essa maturidade, ela independe da idade ou do grau de instrução, porque ela é inerente ao desenvolvimento. Então, em cada encarnação, eu vou aprendendo um pouquinho. Veja como Deus é tão bom para nós, que Ele nos dá a oportunidade de voltar para a Terra, de aprender, nos deu a doutrina espírita aqui para nós, ó, aproveitar os ensinamentos dela. A direção que nós precisamos seguir, se a gente quiser. Bom, é fácil, né? Ficar em casa, assistindo televisão, filmezinho da Netflix, uma sériezinha boa. A gente faz isso, porque a gente tem tempo também. Mas tirar aquele dia da semana para vir para a casa espírita. Olha só. Existem pessoas nas quais o apego às coisas materiais é muito forte, impedindo a visão do infinito. Podem aceitar as manifestações espíritas, mas se sentem tão bem nas sensações e prazeres materiais que não se interessam nada que altere a sua comodidade, a sua zona de conforto, né? Será que podemos nos considerar bons? Aí é que vem a reflexão de tudo que a gente falou até agora, tá? Será que nós podemos nos considerar bons espíritas? Será? Olha, eu ainda não me considero bom espírito, porque eu tenho muito chão ainda pela frente. A gente pisa na bola muito, né? Mesmo sabendo, mesmo conhecendo, mesmo, eu venho aqui na frente e falo, e explico e tal. Tenho o meu grupo de estudo, a gente trabalha aqui na casa, mas a gente pisa na bola também. Não é porque a gente está aqui na frente falando que a gente está fazendo tudo certinho. A gente está fazendo, tentando se melhorar. Mas demora. Não é de uma hora para outra, né? Mas, pelo menos, a gente já está aprendendo. A gente já está entendendo o que acontece e como fazer. Então, podemos nos considerar bons espíritos? Olha, nem Jesus, tá? Cuidado ao nos autodenominarmos bons, pois nem Jesus se qualificou assim. E olha que para nós chegar até Jesus não vai ser fácil, né? Quanto mais nós que somos aprendizes do Evangelho na escola da vida num planeta de imperfeitos.
que nós somos imperfeitos. Nós ainda vamos errar. Mas também não precisamos ficar nos condenando no tribunal da nossa consciência. Né? É simplesmente fazer a nossa reforma. Errei. Errei. Aonde que eu errei? Eu errei em tal coisa. Tem até no Homem de Bem ali diz, né, que eu pensar assim, ó, o que eu fiz hoje, quando eu vou dormir, né? Pensar assim, o que eu fiz de bom hoje? Eu ajudei alguém? Eu prejudiquei alguém? O que eu fiz? Né? Então, isso já é um começo. Como é que seria assim, se eu desencarnasse agora? Como é que eu ia ser recebida lá? Né? Será que eu ia ter vergonha de alguém? Ou ia me sentir mal perante alguém? Essas são as questões, né, que trazem. Bom, nós vivemos num planeta imperfeito. E o que é ser espírita? Como é que a gente pode dizer assim, o que é ser espírita? Muitas pessoas sentem enorme atração pela doutrina, pelo fenômeno, né? Pensando que na sua base o fim dos problemas, a solução para as dores e a cura dos milagres. Aí eu vou lá no centro, que eu vou tomar um passe, daí vai passar tudo. Só que não é bem assim, né? Porque a reforma não. O passe, ele ajuda bastante. Tem passe que cura. Tá? Mas o que cura realmente, o que melhora, é a minha vontade de melhorar. É eu tentar e eu procurar, assim, fazer o máximo que eu puder para ser uma pessoa de bem. E isso a doutrina espírita ensina como fazer. Praticar a caridade, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ser espírita, né? Porém, o espiritismo nos mostra que não somos inocentes. Mas eu sou inocente, eu ainda não estou pronto, não estou preparada ainda e tal. E que não estamos aqui para pagar dívidas dos nossos antepassados. Bom, na Bíblia diz assim, que nós estamos na Terra e nós seremos responsáveis pelos erros até dos nossos antepassados, até a 4ª geração, uma coisa assim, né? Não lembro agora se é a 4ª geração, parece que é isso. Quer dizer que lá atrás o meu tataravô errou. Aí eu vou pagar. Não. Só que, na verdade, qual é a explicação que a doutrina espírita dá para isso? Que aquele meu tataravô lá atrás era eu. Era eu. Então, aquilo que eu fiz lá atrás, quando eu era meu tataravô, eu estou tendo a oportunidade de ressarcir aquela dívida que eu deixei lá. Deus me deu a oportunidade. É isso. Então, assim, eu não vou pagar a dívida dos nossos antepassados, eu vou pagar a minha dívida que eu fiz lá atrás. Essa é a geração que eles colocam. Muita gente não entende isso, né? Fica meio, mas como é que pode, né? Por que eu vou pagar uma coisa que eu não fiz? Então, o que nós estamos realmente fazendo aqui? É uma questão muito interessante. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? A gente já falou sobre isso, né? É a reencarnação. Eu vou resgatar o que eu fiz de errado, né? O que eu plantei, eu vou colher. E aí também eu vou tentar me melhorar para mim poder seguir em frente. Porque a verdadeira vida é lá. E eu quero chegar num mundo de espíritos puros. Não vou chegar a ser Deus, porque Deus só tem um. Então, assim, vai ser um espírito perfeito. A gente não vai chegar à perfeição que Deus tem, porque Ele é único. Mas eu vou chegar numa perfeição relativa, se Deus quiser. E todos nós vamos chegar. Né? Mas uns vão demorar mais, outros menos. Vai da gente entender e botar em prática. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos em busca de compreender o que fomos, o que somos e o que seremos. E a gente sabe o que a gente vai ser. Todo mundo aqui vai ser espírito de luz. Todo mundo, eu a garanto.
Por mais assim que a gente... mas eu erro tanto, né? Quanto tempo eu vou levar? Não importa. Eu estou aprendendo. Eu vou indo no meu tempo, no meu ritmo. Tá? Bom, e aí, então, eu preciso me libertar das coisas negativas. E aí que entra a doutrina espírita, que me dá um ensinamento. Olha só. Ser espírita, qualquer um pode ser. Eu vou no centro, eu sou espírita. Pronto. No entanto, para algum dia nos tornarmos bons espíritas, né, temos que compreender, aceitar e, acima de tudo, seguir os princípios básicos do espiritismo. Principalmente, praticar o bem, praticar a caridade. O que é a caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para com os erros alheios. E perdão para todas as ofensas. Isso é caridade. Então, eu tenho que chegar nesse patamar. Eu já estou, né? Já estou bem na foto. Não é fácil, porque o perdão, de repente, seria a caridade mais difícil, mas ela é necessária, porque é isso que Jesus nos ensinou. Se Jesus mandou perdoar aqueles que estavam torturando ele, o que a gente é melhor que Jesus para não perdoar uma bobagem, às vezes? É ou não é? Complicado, né? E a gente se acha, às vezes, não, eu não perdoo nunca mais, nunca vou perdoar. E Jesus ali, com tudo que passou, aquele calvário dele ali, pediu para Deus perdoar aqueles que estavam matando ele ali, torturando ele, fazendo horrores com ele. Né? E o que a gente é melhor? Pelo amor de Deus, a gente não chega nem à unha do pé de Jesus. Então, o bom espírito, ele busca o esclarecimento, amplia seus conhecimentos, possui as virtudes do homem de bem. Uma delas é a caridade. São várias, né? Benevolência, beneficência, amor, fraternidade, alteridade. E que a gente vai falando assim e acaba perdão, as ofensas, tudo. Bom, a caridade inclui essas 3 virtudes. Então, aí tem mais um monte, né? Que assim de cabeça às vezes a gente não lembra, mas a gente tem que procurar ser, né? Um dia eu vou decorar todas elas e digo para vocês. Decorar é fácil, o problema é botar em prática. Então, o homem de bem, então, né, que é o bom espírita, e pratica, então, os ensinamentos que Jesus deixou seguindo os seus exemplos. Jesus não veio aqui só disse, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tal coisa, tem que fazer o bem, praticar a caridade, blá, blá, blá. Não, ele veio aqui e exemplificou, porque ele fez. Ele não só falou que tinha que fazer, ele fez. E é isso que nós temos que fazer. Isso é seguir o ensinamento dele. Então, o que diz Emmanuel sobre os bons espíritas? Olha que interessante. Emmanuel diz assim, reveste-se de entranhas de misericórdia com o próximo, dos seus irmãos, na jornada evolutiva, com testemunho e não com frases brilhantes. Não adianta eu vir aqui na frente, ficar dizendo coisas mirabolantes, né, numa linguagem toda... Né? Como é que eu vou dizer assim, trazendo palavras rebuscadas aqui. Não é assim. Não é as frases brilhantes que vão fazer com que a pessoa evolua. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me revestir de misericórdia. Eu tenho que procurar entrar no coração daquele com quem eu estou trazendo a minha mensagem. Isso sim. E o que mais que o Emmanuel diz? É indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Botar em ação a prática do bem. E aí, então, quais são os verdadeiros aprendizes do Evangelho? Ou seja, os bons espíritos. Quem são? Segundo Emmanuel. O Emmanuel, no livro A Vinha de Luz, ele diz assim, que os verdadeiros aprendizes do Evangelho, que são os bons espíritas, eles são os que ajudam sem ofender, né? Não usam o ensinamento para ofender aquele que está, ou a ajuda que eles estão dando para se promover.
Não, eles ajudam sem ofender, esclarecem sem perturbar, aprenderam a ser úteis, distribuem os dons do Cristo no silêncio e na palavra. Ligam-se como lâmpadas perfeitas à frente da eterna sabedoria. E os triunfos e fracassos não lhes modificam a energia, eles não desistem. Pois sabem que tudo, triunfo e fracasso, é transitório, não é uma coisa que vai ser sempre assim. Então, para encerrar, Chico Xavier, com essa mensagem aqui. A sabedoria superior tolera a inferior. A sabedoria superior tolera. A inferior julga. Olha a diferença. A sabedoria de quem é superior, ela vai tolerar o próximo, vai entender o próximo. A sabedoria inferior, ela vai julgar o próximo. Porque a gente não pode julgar, né? Não deve julgar. E a gente, muitas vezes, ainda está nessa de julgar, condenar, julgar e ainda condenar. Critica, julga e condena. Qual é a moral que nós temos para isso? Se nem Jesus fez isso. Né? Então, a sabedoria superior alivia. A inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. E tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Se a gente quer uma sabedoria superior, então a gente vai tolerar. A gente vai aliviar, a gente vai perdoar e a gente vai procurar as coisas do coração para falar para aquele que realmente quer entender. Tem uma passagem do Evangelho, agora vou encerrar rapidinho aqui, porque já passou da hora. Jesus, quando os discípulos dele saíram para levar a mensagem dele, ele disse assim, se vocês chegarem numa casa e a pessoa não quiser receber vocês saiam e tirem a poeira dos pés. Né? E tem até a imagem de Jesus, dos discípulos ali com os pés, né, limpando os pés ali para não levar aquela... Quer dizer, uma situação assim que ele diz, né? Por quê? Porque tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Então, essa mensagem, isso que Chico Xavier traz aqui, é a mensagem que Jesus disse para os seus discípulos quando foram levar a mensagem dele. Quem não quiser ouvir, deixa, porque não está na hora ainda. Então, é isso aí que nós tínhamos para hoje. E eu espero que a gente possa se tornar um bom espírita, né? Um bom cristão, uma pessoa de bem. E que assim seja. Vai demorar? Infelizmente vai. Mas a gente vai chegar lá, no momento certo. Ok? Amém. Obrigada, Maria. Então, fica o convite para todos nós fazer um esforço para ser um verdadeiro espírita, que é a mesma coisa de ser um verdadeiro cristão, que é a mesma coisa que é ser um homem de bem, uma pessoa do bem. Então, é no passo a passo que nós vamos chegar lá. Né? Ninguém fica adulto de uma hora para outra, não. Vai do nosso esforço. E esse esforço Deus vê em nós. Eu estou fazendo esforço para mudar. É isso que é levado em conta. Cada um consigo mesmo e com Deus. Né? Então, não é o julgamento dos outros, é nós e Deus. Deus vê o nosso esforço de querer ser um verdadeiro cristão, seguir Jesus, que seria o verdadeiro espírita, bom espírita. Né? Então, assim, vamos agradecer a Deus na nossa oração.
Os irmãos podem mentalizar as pessoas que gostaria que Deus abençoasse. E assim, agradecemos a Deus pelo aprendizado da noite de hoje. E que nós possamos sair daqui e, passo a passo, fazer o nosso esforço no trabalho do bem, da nossa melhora moral. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe a toda a humanidade, para que possamos viver em paz, na fraternidade e no amor que Ele nos ensinou. Rogamos a Jesus que derrame as bênçãos sobre todos aqueles que mentalizamos, sobre aqueles que os nomes estão na caixinha, sobre aqueles que pedem as preces e sobre todos os doentes do corpo e da alma. Que assessora os passistas na tarefa da fluidoterapia, que todos que lá adentrarem possam sair melhor do que quando aqui chegamos. Que o teu amor, Jesus, nos abençoe. Que assim seja.